Olá, quero dar as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. No programa de hoje, você vai aprender mais acerca da família e de como Deus determinou que as coisas devem funcionar para que a sua família tenha sucesso. Ao longo deste programa, vai assistir a mensagens da Bispa Cristel Tadeu, esposa do fundador do Ministério Maná, o apóstolo Jorge Tadeu. Trata-se de uma mulher de Deus incontornável no Ministério Maná. Hoje vamos assistir a uma mensagem com o título Os limites dão vida. Vamos aprender porque é importante colocar limites e porque devem diferir dependendo da situação e pessoa em questão. Os limites pessoais definem as diretrizes básicas de como desejamos ser tratados, daí a sua grande importância. As pessoas criam limites para estabelecer como os outros se devem comportar ao seu redor, sendo também essenciais para a criação de relacionamentos saudáveis. No âmbito familiar, o estabelecimento de limites é o processo que os pais utilizam para ensinar aos filhos as regras da família e as regras do mundo, o que se espera deles, até onde podem ir e as consequências caso vão longe demais. A Bispa Cristel Tadeu, através da Palavra de Deus, vai ensinar-nos os benefícios que há quando colocamos limites e implementamos a vontade de Deus no nosso lar. Vamos então assistir a esta mensagem. Até já! Vamos agora falar uma lição que se chama Os limites dão vida. E isto também tem a ver com a educação dos filhos. A importância que nós colocamos limites na educação. Hoje em dia é muito popular educação na liberdade. Cada pessoa faz como quiser, não vamos colocar limites, senão o seu filho não vai crescer, ele não vai descobrir isso, ele fica limitado. Vamos deixar tudo aberto para ele fazer o que ele quiser, para que nós descobrimos onde aquilo é muito bom, etc, etc. Isso parece muito bom, mas na verdade isto é um caminho que leva a desastre. E hoje em dia nós vemos aqui que as crianças jovens hoje, eles não respeitam ninguém, nada. Eles não honram, eles exigem, eles gastam qualquer coisa, são muito egoístas. E, na verdade, eles andam em maus caminhos e os maus caminhos levam para perdição. Problemas, desgraça, tristeza. O que é que diz em Mateus 7? Em Mateus 7, Jesus falou. Ele falou assim, entrei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. O que é que nós vemos? Jesus fala aqui que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas também há esta porta, né, que as pessoas estão a usar, que Jesus fala que a porta não é. Ele diz assim, porque a porta que é larga, a estrada é que é espaçosa, é o quê? É que nós deixamos as crianças fazer o que eles quiserem. Nós não colocamos limites. Então, em vez de ter um caminho que está definido, enquanto andas nesse caminho, tu vais ter o que Jesus promete, vais ter vida, vais ter tudo de bom, vais ter as bênçãos de Deus, Deus vai estar na tua vida, as coisas vão estar bem. Este caminho, porque eles não querem pôr limites, então, podes andar como quiser. Não há caminho certo. Vai explorar, vais ver qual é o teu caminho. O que é que acontece? O seu filho não vai andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus, como diz Jesus, é estreito. É uma maneira que tem limites. E esses limites estão lá para a nossa proteção. Porque quem anda nesse caminho, que tem limites, que esse caminho que é estreito, esta pessoa está ao caminho de vida eterna. Agora, este outro caminho que é largo, espaçoso, que parece muito bom, a pessoa pode fazer o que ele quiser, as jovens crianças fazem o que eles acham, o que passa pela cabeça, parece uma coisa muito boa, mas é o caminho o quê? Que é espaçoso, a porta é larga, tudo vale, não há limites, tudo é possível. Jesus diz, esse caminho conduz à perdição. Perdição
problemas, desgraça, tristeza, porque nós vivemos num mundo onde o diabo está presente. E ele manda aqui nesse mundo. Adão e Eva viraram as costas a Deus, o diabo entrou, ele tomou conta deste mundo. E Deus providenciou uma solução, um caminho. E esse caminho, esta porta é estreita, o caminho é apertado, é a maneira de Deus. Não é a nossa maneira, não é como que nós entendemos o que nós achamos, é a maneira de Deus. E quando nós falamos acerca de educação dos filhos, e mais especificamente que agora vou falar sobre os jovens também, nós temos que colocar limites. É muito importante que nós colocamos limites. E claro, há limites para várias idades, né? Temos que saber se nós não colocamos limites, então nós estamos a deixar o nosso filho à toa, sei lá onde que ele vai estar no caminho espaçoso. Ele não vai estar no caminho de Deus, Deus não vai estar lá, então o que é que ele vai ter? Vai ter maldição. Todo tipo de problema vai lhe acontecer e depois os pais choram. O que é que aconteceu? Por que é que meu filho é assim? Eu dei-lhe toda a liberdade, ele estava sempre ao lado dele. Oh filho, vai para esse caminho largo, vai para esse caminho espaçoso. É como que tu quiseres, eu estou ao teu lado, estou-te a apoiar. Como é que você vai apoiar seu filho se ele está no caminho que não é de Deus? Porque aí você está a apoiar o seu filho a um caminho que leva à perdição, que leva à morte, a problemas. E depois você diz, mas eu amo meu filho, estou sempre lá ao lado, mas você não o colocou no caminho certo. Então, nós temos que colocar limites e os limites dão o quê? Os limites dão vida. Os limites fazem que os seus filhos andem no caminho de Deus, à maneira de Deus. Então, Deus vai estar com eles, eles vão levar um caminho que leva à vida, onde estão as bênçãos e tudo corre bem e o seu filho vai ser feliz. Então, como pais, que nós temos que entender isso. Agora, quando uma criança pequenina, né, os limites são, olha, não podes ultrapassar a rua, senão vem um carro, essas coisas todas. Na verdade, são os limites da sobrevivência, né? Entretanto, com a idade, os limites vão ser diferentes. Porque já sabe andar, já sabe muitas coisas. Entretanto, nós temos que colocar outro tipo de limites. E isso já tem a ver com as táticas do diabo. Porque o seu filho já sabe andar. E com a idade, quando ele se torna adolescente, ele quer andar à sua maneira, ele quer explorar, ele quer ir para lá, para esses caminhos todos, ele já sabe andar. Então ele se vai meter no mundo onde está o diabo, onde estão os laços do diabo, os enganos do diabo, onde está o engano da riqueza, o brilho deste mundo, todas estas coisas que estão lá. Então nós, com a idade, nós temos que continuar a pôr limites e esses limites têm que ser diferentes. Agora, especialmente, né, quando uma criança pequenina, quando é bebê, a mãe é muito importante porque ela tem esta paciência, essas coisinhas, e pronto, cai e chora, ela põe um pence, e essas coisinhas todas, ela tem tudo isso. Mas com a idade, especialmente na adolescência, o papel do pai é crucial. Porque no final de contas, o pai é o defensor da sua família. Ele tem que proteger a sua família e ele não pode facilitar. Porque muitas vezes acontece é quando a criança se torna adolescente, as mães parece que já não têm mais paciência. Vão na conversa, parece que já não têm mais paciência, pronto, vamos facilitar. Parece que já está um pouquinho cansada, né, de colocar esses limites, tem que fazer isso, não posso fazer isso, chega, pronto, ele já sabe, deixa ele andar, deixa ele decidir. Então, os mães muitas vezes começam a facilitar. Agora, não pode facilitar e o papel do pai é crucial. Ele é o líder lá em casa, ele é o pastor, ele é o responsável pela sua família e, especialmente na adolescência, ele não pode facilitar. O que é que acontece quando uma criança se torna um adolescente e depois é uma caminhada, na verdade, ele vai da criança, vai até adulto. E a pessoa às vezes pensa que não, pronto, isso não é nada, pronto, é apenas o corpo que muda. Mas na verdade são mais coisas que mudam. Um lado muda o corpo, mas outro lado também tem a ver com o cérebro. E tem uma parte que vai mudando também, tem a parte emocional, que vai mudando para ser adulto, e também esta parte no cérebro que toma as decisões e que consegue analisar certas situações. E muitas vezes
durante a adolescência, muitas vezes é confuso porque é quase um reset do cérebro. Começa a funcionar diferente. Por causa disso que os pais dizem, já não entendo o meu filho, ele tem reações tão esquisitas, ele toma decisões de qualquer jeito, ele não pensa à frente, ele faz assim certas coisas, porque faz parte da adolescência que o cérebro começa a se tornar adulto, então é um processo. Então a parte emocional vai mais rápido, né? É por causa disso que o jovem quer aventura, quer explorar coisas novas, quer fazer todo tipo de coisas novas, quer saber de tudo de novo. Mas esta outra parte que tem a ver, onde a pessoa toma as decisões, onde a pessoa pensa no futuro, onde a pessoa faz um planeamento, o juízo, né? Esta responsabilidade não está muito, se desenvolve um pouquinho mais tarde. Então os jovens, né? Eles não pensam à frente. Então é muito comum ouvir, né, que se fala aos jovens, por que é que fizeste isso? Pois não sei. Não sei por que é que fez isso. Pois, então isso não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Porque eles não estão a pensar com esta parte do cérebro. Isso, por acaso, é uma coisa interessante, eu só li isso há algum tempo atrás. Até foi interessante, quando eu a primeira vez li isso, eu também estava a gravar uma lição. E quem estava a gravar a lição, que não era ao vivo, era o meu filho, que na época era adolescente. O que é que aconteceu? E eu acho que esta lição nunca foi ouvida. Sabe porquê? Porque eu acho que depois ele, no copiar esta coisa, pronto, não fez a coisa certa, a adolescente, esqueceu-se, pus uma outra coisa por cima, e eu estou quase com a ideia que fica sem esta lição. Então é a prova. Agora, vamos outra vez, mas eu lembro, né, porque eu estudei e achei isso muito interessante, que isto é uma verdade, que é uma reset do cérebro. Então temos que entender isso. E por isso, porque eles parecem adultos, já estão com o corpo adulto, parece que eles já deviam saber isso, já têm que tomar decisões como deve ser, já têm que pensar. Mas eles, na mente, no cérebro, isto ainda está meio abaralhado, ainda está a fazer as ligações certas, está a fazer essas mudanças, não está completa ainda. E estão mais virados para a aventura, para descobrir coisas novas, não querem fazer as coisas à maneira do pai, né? Não querem fazer isso, querem descobrir o seu próprio caminho, este caminho muito largo, muito espaçoso. Então aí o pai, ele é o protetor, o defensor da sua família, dos seus filhos, das suas filhas. Ele tem que colocar esses limites têm que ser muito claros. Ele não pode mudar, hoje é uma coisa, amanhã sim, depois já não é. Tem que ser muito claro. E só à medida que estão a ver que esse jovem se torna mais responsável e já toma decisões que fazem lógica, fazem sentido, não é de qualquer jeito, não é impulsivo, não está virada porque os amigos fazem, ele também faz, ele vai na conversa dos amigos, vão todos juntos. Quer dizer, só a essa medida, quando os pais veem que o seu filho já se torna mais responsável, então pode tirando esses limites. Não é que esses limites não continuam a estar lá, mas a criança já consegue ver, entender os limites. E, na verdade, o propósito dos pais colocar limites não é assim tanto para colocar limites, não sais daí, tem que ser a minha maneira, mas é mais, isto é o caminho certo. Aqui dentro desse limite tu vais estar seguro, as coisas vão correr bem. E com a idade, a criança já tem que ver ele mesmo, reconhecer as táticas do diabo, reconhecer os ataques do diabo, como o diabo se usa o brilho deste mundo, o método deste mundo, o sistema deste mundo. Vamos estudar, vamos fazer isso, vamos descobrir estas coisas, vou ter muito dinheiro, eu quero este carro. Tudo isso são ataques do diabo. Então, o colocar limites no meio da adolescência é muito importante e tem como propósito que à medida que a criança, o jovem, vai entender esses limites, porque é que esses limites estão lá? Porque aqui dentro, à maneira de Deus, a vida, tudo acontece de bom. Aqui fora, há o perigo, o diabo ataca e este caminho vai para a perdição. À medida que ele entende isso, então, os pais já não precisam mais controlar. Porque a criança, né? O jovem ou o jovem adulto, né? Já consegue ele próprio entender como o diabo atua. Então ele já não é impulsivo. Pois eu não é desse caminho, eu não estava a pensar, de repente eu saí do caminho, os meus amigos foram lá, eu também fui para lá, eu nem pensei, nem sei o que é que eu estava a pensar. Enquanto que ele está assim, ele precisa de limites. Ele precisa de limites pela sua segurança. E o pai é o pastor da sua família, ele é o defensor da sua família. Porque se ele não faz esses limites, ninguém vai colocar esses limites. Os amigos não vão colocar, porque os amigos dos seus filhos estão na mesma coisa.
impulsivo, vamos atrás, vamos experimentar uma coisa, vamos fazer isso. Então, o pai tem que entender que o seu papel é crucial. E, na verdade, muitas vezes nós vemos isso. Quando numa família, um casal, o pai não está presente, ou então o pai não assume o seu papel, os filhos andam para todo tipo de caminho. E muitas vezes, né, especialmente as filhas, andam nos caminhos que é uma desgraça. Por quê? Porque o pai não está presente. Agora você diz, pois, já estou com uma família, o meu marido não está, não tem marido, então o que é que eu faço? Então, você ora a Deus e Deus vai lhe dar sabedoria e Deus também vai colocar uma figura pai para a sua família. Ele vai lhe ajudar para que os seus filhos, suas filhas também vão ter este respeito, esta pessoa que está lá presente na sua família, que também vai ajudar os seus filhos para reconhecer, entender porque é que os limites estão lá. Enquanto criança pequenina, nós colocamos os limites, nós não explicamos nada. Não ponha, né? Não atravesse a rua. A pessoa não vai dizer, pois tu não vais fazer isso, sabe? Porque pode vir um carro e depois tu não consegues calcular porque tem a velocidade, eles andam tantos quilómetros a hora, e eles às vezes não olham, eles olham para a direita, para a esquerda. A pessoa não explica. A pessoa segura a mão e diz, não vais sozinha. Não ponha lá a mão na ficha de eletricidade. A pessoa não vai explicar. A pessoa coloca os limites porque é assim. Então, com a adolescência, os pais têm que continuar a colocar limites, mas já não esses limites de qualquer jeito. Já temos que explicar, este limite está lá por causa disso. Para que o nosso filho comece a entender o porquê das coisas. Para que ele não obedece a ponto de obedecer o meu pai, porque o meu pai diz que eu não posso fazer isso. O pai diz que não, essas coisas. Mas para que ele entenda o propósito desse limite, que é para a nossa vida, para o bem da nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa segurança. Então, isto é muito importante que nós entendamos isso. Como adolescentes, né, temos que ensinar, continuar com esses limites, mas vamos explicando o porquê. Para que com o tempo o seu filho vai entender o porquê das coisas e que o diabo, na verdade, tentou entrar na vida dele. O diabo tentou-lhe abanar esta capa do mundo, vai atrás disso, isso vai ser muito bom. Para que ele comece a reconhecer o diabo. Isto é crucial, porque nós estamos nesta vida e esta vida são 2 dias. Mas esta vida vai decidir onde é que nós vamos acabar. Se nós vamos acabar no céu ou no inferno. Se nós vamos acabar com Deus ou então no inferno. Então é muito importante. E temos que entender que o diabo, né, ele anda por aí. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Então temos que entender isso. E esta fase da adolescência não é que os pais, pronto, ele está nesta fase, quer sair? Não. Temos que saber o que é que está a acontecer, porque é que eles não tomam decisões lógicas, porque é que eles têm essas ideias, porque é que eles são, de repente querem fazer coisas, têm esses impulsos assim, pronto, não pensa. Temos que entender que isto é normal, está a acontecer, ele está neste processo de se tornar um adulto e leva algum tempo. Entretanto, à medida que a pessoa vai ver, ele está a se tornar mais responsável, mais adulto, então podemos lhe dar mais coisas. Podemos lhe deixar ele decidir mesmo, porque ele vai decidir os seus limites, para dizer, mas que tem a ver a maneira de Deus. Não porque o pai disse, mas porque Deus disse. Não é a maneira porque a minha família pensa assim, mas porque a palavra de Deus diz, que é o manual de vida. Então, assim, com esse tempo, né, nós vamos assim ensinar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Então, os limites dão vida. Os limites é uma coisa tremenda. E nós, como pais, nós temos que ser muito constantes. Nós temos que saber a importância disso. Nós não podemos facilitar. Nós não podemos, olha, agora estamos de férias. Essa semana não, estou cansada, cada pessoa faz o que quiser, eu não quero saber, estou cansada, pronto, decida, faz o que quiser. Então, você vai deixar os seus filhos nas suas férias assim, fazer o que quiser, nesse caminho espaçoso, onde está cheio de demónios, onde o diabo está lá para roubar, matar, para destruir, para entrar com álcool, com drogas, com relações, sei lá o quê, todo tipo de coisa. Você não quer isso. Então, como que se vê, não é muito fácil educar os filhos. E é um trabalho mesmo que nós temos que fazer até o final. E temos que entender a importância disso. E por causa disso, né, que nós falamos também já antes, que quando nós instruímos o menino no caminho que deve andar, nesse caminho,
Quando a pequenina dizemos não vai, não explicamos, mas é assim. Depois, quando ele entra nessas fases, ele não quer fazer as coisas da maneira dele, vamos explicando o porquê das coisas. E quando ele quer fazer uma coisa porque ele não concorda, diz não, eu já expliquei o porquê e tu vais fazer a minha maneira. Porque tu não estás a ver as consequências. Porque uma coisa que eles também têm que aprender é que tudo na vida tem consequências. E se eles hoje tomam uma decisão, porque os amigos também fazem, porque têm esta decisão impulsiva, agora querem fazer isso, isto vai ter consequências. E tanto os pais têm que saber isso, como os filhos também têm que saber isso. Tu queres fazer isto, eu já expliquei porquê. Tu não concordas ou queres fazer na mesma tua maneira. Isso vai ter consequências. Por causa disso, eu não vou te deixar. Ah, mas eu não concordo. Pronto, tu és os avós, era assim, os meus amigos podem fazer essas coisas. Olha, eu te amo, eu não quero que tu vais para esse caminho. Eu já te expliquei que é assim. Se tu não concordas e eu não quero saber, eu não vou empurrar o meu filho para a morte. Eu não vou empurrar o meu filho para o pecado. Tu ficas aqui. E só quando nós entendemos que o nosso filho começa a tomar decisões como deve ser, à maneira de Deus, que ele começa a ver que há consequências para tudo e tem que haver consequências. Isso também é uma coisa muito importante também. Na adolescência, quando acontece, quando faz uma coisa, quando não obedece, faz uma coisa errada, tem que haver consequências, para que ele saiba, a vida é assim. Tudo que fazemos na vida tem consequências. E talvez quando é pequenina, pronto, a mãe salva, o pai faz um telefonema, alguém resolve. Mas isso não é a vida. A vida, a pessoa faz uma coisa, há uma consequência. E essa consequência, a pessoa diz, ai, eu não devia ter feito isso. E a pessoa pensa, vamos voltar no tempo. Mas isso não existe. O voltar no tempo não existe. Se nós fazemos uma coisa errada, se nós falamos certas coisas, vai haver consequências. Não dá para nós voltarmos atrás e ter uma segunda oportunidade. Agora vou obedecer, agora vou fazer a tua maneira. Não. O tempo passou, se fizemos uma decisão errada, vai haver esta consequência e temos que viver com esta consequência. Um santuário eu quero ser, um santuário, como um santuário eu quero ser, um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer, um santuário eu quero ser, um santuário eu quero ser, um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer. Tu me amaste como ninguém, onde havia dor deste alegria, onde havia o medo deste paz. Eu sei que sozinho eu já não estou. Em mim o teu espírito habita, em ti confio. Por isso, Senhor, um santuário eu quero ser, um santuário, como um santuário eu quero ser, um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer, um santuário eu quero ser, um santuário, como um santuário eu quero ser, um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer, faz em mim o
teu querer. Manifesta em mim todo o teu poder. Faz em mim o teu querer. Manifesta em mim todo o teu poder. Um santuário, um santuário eu quero ser. Um santuário, como um santuário eu quero ser. Um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer. Um santuário eu quero ser. Um santuário, como um santuário eu quero ser. Um santuário eu quero ser. Faz em mim o teu querer. E estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Os limites dão vida. Hoje aprendemos através da Bíblia que a educação das crianças é da responsabilidade dos pais. Eles têm o dever de ensinar aos seus filhos sobre Deus e sobre o caminho de Deus. O ensino moral baseado na Bíblia é um alicerce essencial. Aprendemos que colocar limites aos filhos é uma coisa muito importante a fazer, porque as coisas que as crianças aprendem quando são pequenas vão orientar o resto das suas vidas. A imposição consistente de limites é importante para os sentimentos de segurança das crianças. Limites que são aplicados de forma inconsistente podem confundir as crianças com o que é um comportamento aceitável ou não, levando muitas vezes a comportamentos inaceitáveis. Os pais devem corrigir, pois quem ama, corrige. Fale com sabedoria e ensine com amor. Outro fator importante é que o casal deve estar em concordância e ficar firme nas decisões e nos limites que foram estabelecidos. Quando a família faz a vontade de Deus, terá amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, os frutos do Espírito na sua vida, como diz em Gálatas 5:22. Quando deixamos Deus ser o Deus da nossa família, sentimos-nos realizados em tudo, pois é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Relembro que felicidade não é ter muito dinheiro ou posição social, mas sim ter paz, a alegria de Deus e fazer a vontade de Deus. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher. Vamos agora visitar a nossa página espaçomulher.eu. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espatomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio, mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espatomulher.eu e desfrute. E chegamos assim ao fim de mais um programa. Quero convidá-lo a visitar o site editora-Curiacos, onde poderá adquirir material da Bispa Cristel Tadeu ou outro material à sua escolha. Daqui me despeço, até ao próximo programa, esperamos por si.